Olá, tudo bem? Vamos resolver mais uma questão? Com os algarismos 0, 2, 3, 5, 8 e 9, quantos números múltiplos de 5, com 4 algarismos distintos, podem ser formados com eles? Esta é a primeira pergunta do texto. E ainda existe uma segunda pergunta. E quantos números pares, com 3 algarismos, podem ser formados? Pois bem, vamos dividir o exercício em duas partes. Na primeira parte, ou na primeira situação, nós temos a seguinte questão. A formação dos números deverá ocorrer com 4. E são algarismos diferentes, distintos. Então, nós vamos ter 4 posições para serem ocupados por esses algarismos. Tem a primeira posição, a segunda posição, a terceira e a quarta posições. Pois bem, só que nós temos mais uma questão que deve ser levada em conta. Estes números têm que ser múltiplos de 5. Ou seja, para um número ser múltiplo de 5, ele deve ser terminado em 0 ou deve ser terminado em 5. Nós vamos ter que dividir esta contagem em duas partes. Na primeira parte, nós vamos considerar que o 0 ocupa a última posição. Então, esse número 1 aqui é porque o 0 apareceria uma vez. Ou ainda, nós temos novamente as 4 posições, só que agora, na última posição, quem vai ocupá-la será o número 5. Essa distinção tem que ser realizada pelo seguinte. Se nós considerarmos duas possibilidades para a parte final, uma para o 0 e uma para o 5, nós vamos estar esquecendo que, se o número terminar com o algarismo 5, o 0 poderia muito bem ocupar a primeira posição. Mas, se o 0 ocupar a primeira posição, nós teríamos um número, por exemplo, com as seguintes formações. 0, 235. Neste caso, como estamos falando de números e não de senhas, o 0 não aparece como contagem de número. Nesse caso específico, então, o número não teria 4 algarismos. Ele seria considerado apenas com 3 algarismos. Daí a necessidade de separarmos em duas partes. Indo então para a primeira parte, se nós temos o primeiro conjunto de números terminados em 0, e como no total nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos, um deles já ficou na última posição. Então sobram 5 para a primeira, 4 para a segunda e 3 para a terceira posições. Se realizarmos aqui a multiplicação, nós vamos ter 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60 possíveis resultados. Ou, princípio aditivo, na próxima consideração, nós vamos levar em conta o seguinte. O número vai terminar com o algarismo 5. Na primeira posição, nós teríamos aqui sobrando 5 dígitos. Porém, como o 0 tem que ser excluído dessa contagem, sobram só 4 dígitos. E, para a segunda posição, nós teríamos 3 dígitos. Porém, aqui o 0 pode ser contado. Então, 3 mais 1 sobram 4 possibilidades e, finalmente, 3. Logo, nós vamos ter 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48 possíveis resultados. Se fizermos a soma do 60 com o 48, vamos descobrir que o total de possibilidades será 108, para que nós tenhamos números múltiplos de 5 e com 4 algarismos que sejam todos distintos. E aí nós concluímos a primeira solicitação do exercício. Já na segunda solicitação, nós não temos a menção de que os algarismos têm que ser distintos, apenas que tem que ser 3 algarismos. Aí, vamos pensar no seguinte. Como aqui ele está falando que os números têm que ser pares, para que o número seja par, ele deve terminar em algarismo par. Neste caso, nós temos o 0, o 2 e o 8. Nós temos 3 possibilidades para o último resultado. Na primeira posição, como ocorreu no primeiro caso, nós temos que descartar o 0, uma vez que se esses algarismos iniciarem com 0, nós não teremos 3 algarismos. Nós não teremos um número com 3 algarismos. Teremos um número com apenas 2. Aqui, neste caso, como nós temos 6 algarismos para a escolha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, descartando o 0, restarão 5 dígitos. Agora, para a segunda posição, como nós estamos falando que o número deve ser par e formado com 3 algarismos e não distintos, então nós podemos escolher quaisquer um dos 6 dígitos, inclusive os que já saíram. Logo, nós temos 6 possibilidades.
E ao realizar o produto entre esses números, nós vamos ter 5 vezes 6, 30, 30 vezes 3, 90 possíveis números formados com 3 algarismos, todos pares, podendo ou não haver repetição entre esses números. De algarismos entre esses números. E é isso, povo. Nós concluímos mais um estudo. Desejo para todos um ótimo trabalho e até a próxima. Tchau!